fornecer a coletiva. Olá, vamos para essa entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o duelo com o Botafogo no estádio Milton Santos. Rogério, boa noite. Monique Gadelo, TNT Esportes. Eu queria te perguntar sobre a análise dessa partida. O Caleri falou com a gente ali agora e falou um pouco em frustração de voltar para casa de mãos vazias, de estrear no campeonato com a derrota. Uma partida que o São Paulo, em determinados momentos, teve o controle, talvez até em boa parte da partida o São Paulo teve o controle. No segundo tempo, teve até chances para fazer o resultado, depois acabou sofrendo um gol. Talvez o início, uma falta de atenção naqueles 15 minutos iniciais tenha custado esse resultado de hoje. Boa noite. O começo, a bola parada, né? A gente, quando tem os 3 zagueiros, a gente se posta um pouco melhor com relação à bola parada defensiva. Quando joga com linha de 4 tem maior volume de jogo, mas sofre um pouco mais com bola defensiva. Não é um time tão alto, né? Depende muito dos seus zagueiros para essa fase defensiva e do próprio Caleri. Acho que tivemos um pouquinho de desatenção no primeiro lance praticamente do jogo, logo no começo, 3 minutos de jogo. E depois o time do minuto 10 em diante ali tomou conta do jogo e, na minha opinião, foi superior ao Botafogo, mas futebol o que vale são os gols, né? Nós empatamos, tivemos boas oportunidades de virar o jogo, controlamos bem o jogo e no final, faltando 2, 3 minutos ali para o tempo regular para acabar, nós acabamos sofrendo um gol de cabeça. É uma pena mesmo, porque é um desgaste muito grande de todos, né? O time se doa muito, um time que luta bastante pela vitória. Eu acho que teve totais condições hoje de sair daqui, não com empate, sim com a vitória no dia de hoje. E sofreu um gol numa última bola no jogo. Rogério, boa noite. Lívia Laranjeira, Globo Sport TV. Eu queria que você falasse um pouquinho da opção pelo Rafinha, ali formando a linha de 3. E eu vi você conversando bastante com ele e com os outros zagueiros também, mas tentando trazer um pouco o jogo ali para o lado direito. Acho que o jogo ficou bastante concentrado pelo lado esquerdo, especialmente no primeiro tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Não, na verdade, nós jogamos numa linha de 4 com o Rafinha de lateral direito, né? A única coisa que o Rafinha não tem o mesmo vigor físico para apoiar que o Caio Paulista, que nem é um lateral de origem, na verdade. E o Rafinha tem muito mais construção do que o Caio Paulista. Então, o time foi feito para construir do lado direito, do lado de cá, junto com o Michel, junto com o Nestor caindo por esse lado, junto com o Luciano caindo por esse lado, e depois fazer a virada para o outro lado no dia de hoje, né? E nós insistimos no começo do jogo, onde você fala que nós tivemos oscilando bastante, desculpa, você fala, porque nós insistimos em começar. O Caio Paulista ele não é um jogador construtor, é um jogador de atacar o espaço, de atacar o fundo. Então ela tinha que ser construído do meio para a direita para chegar lá no Caio Paulista do outro lado. E nós insistimos algumas vezes em começar a jogada pelo lado de lá. Essa era talvez o que você fala sobre a correção de trazer o jogo mais para o lado direito, né? Mas o Rafinha jogou em linha de 4. Ele não vai ter a mesma volúpia do Caio Paulista. Ao mesmo tempo, o Caio Paulista é um jogador pela sua característica de atacar espaço, de jogar até muito mais como atacante do que como lateral defensivo. Já o Rafinha consegue fazer melhor esse balanço para dar um pouco de equilíbrio ao time. Rogério, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua impressão sobre o gramado. O estádio do Santos abriu hoje um gramado sintético e você percebeu alguma coisa diferente? Os jogadores falaram alguma coisa sobre a qualidade por causa da chuva? Não, eu não sou muito fã de gramado sintético, mas os jogadores elogiaram muito, falaram que gostaram bastante. Claro, é novo também, é uma coisa que saiu agora, mas todos elogiaram bastante. Eu prefiro um gramado sintético, um campo com buracos e, né, que você não consiga trabalhar bem a bola. Acho que a chuva ajuda, muito pelo contrário. Na grama sintética, a chuva ajuda o jogo a fluir, a bola a correr mais rápido. Todos os jogadores gostaram. Eu não jogo mais, não posso dar uma opinião de dentro do campo, mas todos que eu falei acharam o gramado muito bom. Já esse início de brasileiro inaugura 2 regras diferentes. Primeiro, já foram 2 treinadores expulsos, que estão tentando coibir mais. O Abel Ferreira foi expulso hoje, o Maurício Barbieri acaba de ser expulso lá no Mineirão. Queria que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, que estão tentando ser mais rigorosos, não sei se você concorda, se você acha que é um exagero. Furado, hein, meu? A regra que proíbe ou veta os goleiros de se provocarem os atacantes, que vão bater o pênalti, que tornou muito mais rigoroso também esse realmente goleiro com o atacante, esses jogos mentais. O que você acha sobre isso também, por favor? Bom, eu não sei quem foi expulso assim na roda, eu não acompanhei, eu
nós estávamos trabalhando até agora. Eu não tive zero problema hoje com a arbitragem, fui super bem tratado, o quarto árbitro que fica fora do campo. Eu não sabia dessa rigorosidade existente, ao menos no jogo de hoje foi para trabalhar, foi tranquilo. E a outra do pênalti, que o goleiro não pode mais... Pode, entre aspas, provocar, né? A regra agora expressa. O que aconteceu lá na Copa do Mundo, quando depois a FIFA mudou, dessa vez ela adotou a mesma regra. Vamos analisar como vai ser assim que tiver, que ao menos ver uma penalidade de algum jogo, alguma coisa assim. Eu juro que eu não... Só acompanhei o nosso jogo mesmo hoje aqui, ainda não consegui ver nada do que aconteceu mais a fundo, assim, não consegui ver nada dos demais jogos da rodada, peço desculpas. Rogério, boa noite, Pedro Coelho, do Brasil. Hoje você começa com o Luciano entre os titulares, né? E acaba sendo obrigado a trocar, ele volta com gelo na coxa, volta lutando bastante, você opta pelo David, que também acaba tendo que sair durante o jogo. Sim. Eu queria saber qual a situação dos dois jogadores, se você tem perder eles por muito tempo pelo restante do campeonato. A situação é mais delicada, porque nós temos o Caleri que fez 180 minutos, voltando de um mês parado, e também está no limite. O Luciano tomou uma paulistinha, eu acho que foi na coxa, e não tinha condições, já era para ter tirado ele no finalzinho. No primeiro tempo eu tentei levar o jogo até o intervalo para poder acertar melhor, né, o time para fazer a substituição. E o David tem uma pancada no joelho que preocupa também. Então, nós temos o Erisson também que está tentando também em São Paulo ficar bem para o jogo, ficar pronto para terça-feira, mas corremos o risco de não ter nenhum dos 4 atacantes que nós temos. Temos o Juan também da base, né? Mas corremos o risco de ficar sem nenhum atacante para esse jogo de terça. E o David talvez tenha que analisar melhor, fazer um exame de imagem, né? Os outros acho que é mais uma coisa que não mais do que um jogo podem ficar fora. O David é o único que corre, acho que um risco maior do que um jogo. E aí, logicamente, que fica um pouco mais difícil de montar um ataque, principalmente você joga em casa, precisa vencer seus jogos, né, e tudo. Mas são coisas que acontecem, pancadas, né? Ali uma bola dividida do David, acho que foi o joelho, pegou o joelho com o joelho. O Luciano também foi uma pancada na altura alta na coxa. É um jogo de esforço muito grande de todos, né? Por isso que a gente lamenta muito não conseguir levar a vitória daqui, porque quando você se dedica, se esforça tanto assim e corre o risco de lesões e tudo, você gostaria ao menos de sair com os 3 pontos. E nós fizemos por onde sair com esses 3 pontos, mas não fomos eficazes aí nas finalizações. Rogério, no futebol a gente costuma ouvir que é bom ter um jogo atrás do outro, no sentido de poder apagar talvez um resultado ruim logo em sequência. Queria saber se você concorda com isso e como preparar a equipe esse curto período até o jogo de terça-feira. Também um pouquinho sobre a importância de juntar, vencer, no Morumbi, já apresentando essa partida da Sul-Americana. É bom ter um jogo atrás do outro se você está com um time redondo e você tem os jogadores para usar no prazo curto, principalmente quando você tem uma derrota. Logicamente você quer a oportunidade o mais rápido possível de vencer. Não é muito bom quando você precisa de tempo para recuperar alguns jogadores que seriam importantes para que você pudesse vencer o próximo jogo, né? Defensivamente, eu acho que nós temos jogadores até para fazer trocas, eventualmente. Na parte ofensiva é que mais preocupa. Você fez mais alguma pergunta? A gente sempre luta pela vitória. Nós ganhamos na estreia da Sul-Americana, não jogamos bem na Copa do Brasil no meio de semana. E hoje eu acho que nós fizemos um jogo... Eu não vou avaliar o nosso, mas eu vou avaliar com relação ao adversário, superior ao adversário. E uma pena que nós não conseguimos o resultado e a vitória, logicamente, né? Não interessa se você joga bem, se você cria oportunidades, se você tem controle do jogo. As pessoas elas se interessam muito pelo resultado final, que é o que, no fim das contas, é o que vale, né? O Botafogo tem 3 pontos hoje na tabela, nós temos 0. A análise é feita sempre de trás para frente. Então, se nós fizéssemos um daqueles gols, ou 2 daqueles gols cara a cara, talvez nós teríamos uma análise um pouco diferente. Eu compreendo a análise feita em cima do resultado. Na partida passada com o Tricolor, a gente viu um time que abusou muito dos cruzamentos que conseguem ser eficiência, né? E hoje a gente tentou trabalhar mais pelo meio campo e o gol justamente saiu de uma triangulação do Luciano com a Caleri. Como você acha que como você pode avaliar essa dupla hoje na partida? É que você, quando joga em linha de 3, você tem que ter alas, né? Com bastante capacidade técnica e vigor físico para que eles possam ajudar a construir a frente. Quando você
em tese, nossos alas, os dois melhores jogadores que exercem a função são 2 jogadores que estão no departamento médico, que é o Wellington e Igor Vinícius, que tem essa combinação boa, né? Então, a gente resolveu abrir mão e jogar com uma linha de 4 para justamente ter o Rafinha por trás, abrir, ter mais um jogador no meio campo, consequentemente ter mais a construção de jogo, chegar. Você vê que nós chegamos com muitas oportunidades, quase todas elas com a bola no chão, tocando e chegando à frente. Quando você joga com 3 jogadores, você já empurra muitos alas, é natural que você cruze bastante bola. E só que nós abusamos no último jogo e, além de tudo, erramos quase tudo. Hoje não. Hoje nós fizemos, na minha concepção, um jogo justo, um jogo correto, que era merecedor de um melhor resultado. No último jogo nós jogamos mal. Acho que nós nem poderíamos ter perdido, porque o adversário criou tão pouco que nós não poderíamos ter perdido. Mas hoje, na minha opinião, era um jogo, pelo que nós demonstramos, era um jogo bem possível de vitória. Muito bem. Tá aí o Rogério Ceni, anotado aqui, hein? Tudo que o Rogério Ceni falou. Falou lá do começo do jogo, que sofreu muito com a bola defensiva, papapá. É um pouco, mais ou menos, não quero dizer que eu adivinhei, não, mas tá um pouco claro que ele ia falar o que ele falou, que o time jogou bem, tá. Ele não foi perguntado sobre, meu amigo, o São Paulo luta para não cair, o que vai acontecer, né? Parece que isso não tá no radar, nem nas perguntas e muito menos na análise dele. Me parece isso mais preocupante. Não sei o que você acha. Vamos lá. De novo, né? Assim como a formação do time, a escalação, o tipo de jogo previsível, né? Mais uma vez contra o mesmo adversário, dirigido pelo mesmo técnico, mais uma vez caindo na mesma armadilha, a coletiva foi muito previsível, né? Não teve os números, né? Porque às vezes em outras passagens tinha os números, a posse de bola, quantas finalizações e tal, mas teve o controle, o tal da porra do controle do jogo, que não serve para porra nenhuma quando você não tem o resultado. E sim, qualquer trabalho no mundo é analisado em cima do resultado. O meu, do Tirone, do Kudê, do Abel, de qualquer um. Abel, de novo, vou citar o Abel, o técnico esquentadinho que é expulso toda hora. Ele fala, se eu estou no Palmeiras até hoje, porque eu continuo ganhando. E assim é o jogo, assim é o futebol. Então, não, até o Diniz agora ganhou, né? E tá sendo... Mas o Diniz, ele continua com o mesmo discurso, né? Agora, mais fácil, como eu falei, né? Com a taça do lado, eu também encho a boca para falar, né? Não, mas ele fácil, né? No caso do Diniz, é até surpreendente, porque ele podia falar, né? Podia mudar, mas não, ele falou, não, eu acho que isso aí não é importante. Guardando as proporções, ele tem a mesma personalidade do Ceni, né? Agora estou satisfeito com o troféu, aquelas coisas, não, formar homens, tal. São métodos de trabalho diferentes, mas a soberba da derrota é parecida. E o São Paulo, cacete, nos últimos 40 meses ficou 18 com o Rogério e 18 do Diniz. Cara, sem ganhar porcaria nenhuma, com os dois. Enfim, os autorais. Gestões diferentes e tudo mais. Hoje é até difícil comparar, porque o Diniz está muito melhor, de fato. O melhor momento da carreira do Diniz. A questão das perguntas nessa coletiva, gente, é aquilo. Sábado, eu tive um conhecimento... Esse também é a situação do desmantelamento da mídia geral. Sim, então ninguém vai para outra cidade sábado à noite, meu velho. Ninguém. Só vão as pessoas locais. Isso ninguém mesmo. Gasta em viagem. Então não tem nenhum setorista do São Paulo lá. Nem o Edu Afonso estava lá, né? Não, nem um cara capaz de perguntar. E às vezes a entrevista do Rogério ele fala tanto que ele dá pistas. E não sei se vocês entenderam, ele não usou a explicação do desgaste do Beraldo para justificar a eliminação dos 3 zagueiros. Ele falou mais na questão dos alas. Exatamente. Ele né? falou que... Exatamente. Então, na primeira resposta, ele falou: de fato, sem 3 zagueiros, a bola aérea tal. Então, foi a opção dele, certo? Pelo que eu entendi. Ele podia ter chegado e falado. Eu não consegui, como a gente estava supondo aqui. Quem você escalaria se o Beraldo tivesse machucado? Acho que teria, mas não. E acho que ele não levaria, de fato, um zagueiro para viajar sem a mínima condição, porque senão deixa o cara se tratando em São Paulo. Perfeito. Então, foi a opção dele. É a opção dele jogar dessa forma. É a opção dele querer atacar o adversário fora de casa. É a opção dele
sair com 0 ponto em vez de Não, 1 tanto que a conversa foi, a gente merecia a vitória, não é que merecia o empate, não. Nós merecemos a vitória. Então, Né? Poderia ter saído daqui com a vitória, né? Exato. E acho que tem umas situações que ficam, então, assim, no ar, tipo, se ele espera algum milagre, algum reforço até o dia 20, qual é a opção que ele fará pela Sul-Americana? Ele só deu início dessa resposta quando ele fala do ataque, e eu falei para você na terça-feira. Porra, o Erisson não vai jogar domingo. Usa a porra do cara até o fim. Porque depois você vai ter que usar o Caleri 90 minutos. Não falei para você? Isso, mas não. Quem saiu no intervalo? Erisson. Quem estava jogando melhor? Erisson Caleri. Erisson. É isso mesmo. É foda. É difícil, cara. Desculpa usar, mas é difícil. Difícil com E, quase. E acho que... Então, essas respostas ficaram no ar. Essa questão do rebaixamento, ninguém vai falar, Tironi. Ou é uma questão interna... Foi o que a gente estava falando lá no G4 na sexta-feira. Eu e você, a gente está falando do rebaixamento há 3 meses. Sim. Só isso. Desde que o São Paulo perdeu para o São Bernardo e machucou todo mundo depois disso. Né? É tão evidente. E acho que tem, já que dá vontade de fato de ir à coletiva e confrontar. Né? Sim. Agora, na Sul-Americana, aquela coletiva do lado do jogador que fica com o Tottenham lá no Ituano, não, no América, sábado, talvez tenha uma confrontação, né? De que opção você vai fazer, que campeonato você vai fazer, mas isso aí é para o técnico dar um anelzinho na chupeta, né? Me pareceu. E ninguém da diretoria fala, então beleza. O jogo lá contra o Ituano, a coletiva, ele falou de leve uma hora, é preocupante. Né? Lembra, eu até falei, bom, acho que talvez tenha dado um clique de que a situação não tá boa. Mas hoje não deu a menor pinta, né? Hoje o Rogério me parece saiu. O Rogério perdeu o jogo e saiu mais satisfeito do que contra o Ituano, que é um resultado merda, mas empatou, não é? Não, claro que o time jogou mais hoje. Isso eu também. Mas então, do ponto de vista de você olhar o campeonato, gente, a história do desempenho pelo desempenho, que é o Diniz, né? Exato. E o Diniz foi muito criticado aqui, inclusive, então, justamente por isso. Sinceramente, eu tenho pena do torcedor do São Paulo com 18 meses de Diniz e Ceni. É uma coisa, é quase uma... Muito torcedor largou, não tem mais... porque é um martírio. E a gente chegou na mesma situação. É um martírio. Você ficou olhando para o relógio, você sabe o que vai vir e tudo mais. Então, e assim, os dois têm a soberba da derrota. Foi opção de gestão diferente, mas os caras acham que o São Paulo, com elenco cada vez mais medíocre, é capaz de controlar, impor jogo e tudo mais, né? Então, não conseguem ter essa humildade que o torcedor do São Paulo tem hoje. O torcedor do São Paulo é um cara humilde. O torcedor do São Paulo não é um cara garganta. O torcedor do São Paulo apanha quieto. O torcedor de São Paulo quer um mínimo de dignidade. E não é falta de luta desses jogadores, eles são fracos. Então, de fato, não é falta de luta. A gente mostrou ali a questão da comemoração, que é estranha, porque não chegaram todo mundo, mas não foi falta de luta nesse jogo. Não, também acho que não. Esse time não é indolente. Não é indolente. É ruim, é fraco. Na época do Diniz não era também. Não era também. Não é essa a questão. Verdade. A questão é que vai perdendo qualidade técnica e o comandante insiste em jogar de uma forma quase suicida fora de casa. E sim, se ele não tiver resultado, não serve, cara. Não serve. Perto de Casares, Rogério Ceni, o torcedor do São Paulo é uma outra concepção da vida. Aquela turma lá do Soberano, não é por à toa que o Casares criou o Soberano, né? Aí o São Paulo e tal, e aí eu vou manchar minha reputação do Rogério, eu tenho que propor o cacete, tem que ficar na primeira divisão, cara. Simplesmente é isso.